vitalidade de uma cidade está diretamente ligada à diversidade de funções do seu espaço urbano. A Jane Jacobs, no livro Morte e Vida das Grandes Cidades, defende que bairros bem-sucedidos são aqueles que funcionam como um pequeno ecossistema, onde a mistura de moradia, comércio, lazer e serviços é essencial para promover uma vida urbana saudável e segura. Esse vídeo é um trabalho acadêmico do segundo período de Arquitetura e Urbanismo da Univale. Foi solicitado pelas professoras Camila e Luciana, da disciplina de Ateliê de Urbanismo, Teoria Urbana e Cidade, e realizado pelas alunas Isabelle, Isadora e Rafaela. No capítulo 6, então, do livro Morte e Vida das Grandes Cidades, Jacobs destaca que a vida urbana e a segurança de um bairro dependem da mistura de diferentes funções. Essa diversidade atrai pessoas ao longo do dia e da noite, o que contribui para a segurança das ruas através da vigilância informal, aquilo que ela chama de olhos na rua. Jacobs divide a cidade em 3 escalas principais: os distritos, os bairros e as vizinhanças. Os distritos, por exemplo, abrangem múltiplos bairros e atuam como mediadores entre as vizinhanças. Ela faz uma observação que, embora uma vizinhança sozinha não tenha força política suficiente, o distrito pode traduzir as vivências locais em políticas e metas mais concretas, ou seja, o distrito tem uma força política muito maior. Os distritos não devem ser monofuncionais, porque áreas que ficam desertas após o horário de expediente são muito mais vulneráveis à criminalidade. Em vez disso, os bairros precisam equilibrar suas diferentes funções urbanas, sendo suficientemente grandes para suportar uma variedade de atividades, mas mantendo também a coesão social. O bairro, ele engloba ali algumas ruas, diferente da vizinhança, que é praticamente só uma rua normalmente. A vizinhança, por outro lado, é onde as interações entre os moradores são mais próximas, promovendo uma comunidade e segurança local. Jacobs argumenta que centros de atividades nascem em distritos vivos e diversificados, o que fortalece a identidade de um distrito, de uma vizinhança e de um bairro. Enquanto uma vizinhança sozinha não tem força política suficiente, o distrito pode traduzir as vivências do bairro e da vizinhança em políticas e metas concretas. A autogestão dos bairros é um conceito central na visão de Jacobs. Para ela, os bairros mais saudáveis são aqueles onde os próprios residentes participam ativamente na manutenção do espaço, promovendo o senso de pertencimento e responsabilidade coletiva. Ou seja, todo mundo ali tem a sensação que precisa cuidar daquilo, porque é seu. Jacobs critica fortemente as políticas de planejamento urbano que ignoram essa participação e defende que as decisões devem sim ser tomadas com a participação dos moradores da região. Ela acredita que para um bairro ser ideal, deve-se fomentar ruas vivas e atraentes, criar uma malha urbana contínua e integrar parques e edifícios públicos nesse tecido. Esses espaços não devem isolar diferentes usos, mas sim intensificar a complexidade e a multiplicidade de atividades. Para Jacobs, a chave para um ambiente urbano saudável é a interação contínua e ativa entre os diversos usuários. Essa mistura de diferentes funções dentro dos bairros promove a vitalidade, a segurança e fortalece as relações sociais essenciais para a saúde e resiliência das comunidades urbanas. A vitalidade, apesar de não ser um termo diretamente utilizado por Jacobs, representa a capacidade do bairro de promover interações sociais e atividades contínuas. Já a diversidade de usos e atividades é essencial para garantir uma vida urbana ativa e saudável. A autonomia dos bairros, funcionando como órgãos autogovernados, ajuda a evitar a segregação e promove a vitalidade. E, finalmente, a autogestão, seja informal ou formal, refere-se à capacidade dos bairros de se organizarem e administrarem suas próprias questões de forma independente. Jacobs também adverte contra o zoneamento urbano estrito e a segregação de funções, que podem contribuir para a deteriorização dos bairros. As ruas devem ser projetadas para suportar a vida urbana, com espaços públicos ativos que incentivam a ocupação contínua e a interação social.
A diversidade do Centro-Leste pode ser analisada a partir das ideias de Jane Jacobs sobre a importância da variedade de usos e a interação entre diferentes grupos no espaço urbano. Jacobs argumenta que a vitalidade e a segurança de um bairro dependem da diversidade de atividades e da presença constante de pessoas nas ruas. No caso do Centro-Leste, vemos um cenário onde essa diversidade existe, mas com características que a diferenciam dos contextos estudados por Jacobs. No Centro-Leste, há uma combinação de usos que atrai diferentes grupos ao longo do dia a dia, mas principalmente à noite que está movimentado. Durante o dia, o bairro tem um movimento contínuo, mas à noite o fluxo de pessoas aumenta muito com a chegada para as festas, para os bares. O movimento dessa região tem uma maior concentração de moradores de rua, que não são fixos no local. Essa população contribui para a diversidade, mas também cria um ambiente onde a sensação de pertencimento e vizinhança é fraca, porque a maioria dos usuários não se estabelece permanentemente ali. Jacobs valoriza a ideia de que os próprios moradores e frequentadores contribuem para a segurança de um bairro. No Centro-Leste, essa vigilância é menos efetiva, porque a população que ocupa o local não é constante. Muitos dos moradores fixos raramente circulam pelas ruas. Essa falta de comunidade estável prejudica a coesão social e a autogestão, elementos que, como a gente viu, Jacobs considera essenciais para a saúde urbana. A estrutura urbana do Centro-Leste também difere das escalas que Jacobs identifica, como distritos, bairros e vizinhanças. No contexto brasileiro, não se aplica a divisão em distritos estudada por Jacobs, já que o contexto de estudo dela era os Estados Unidos. De qualquer forma, podemos considerar o Centro-Leste como um bairro, então. No entanto, a ausência de uma sensação de vizinhança que interage frequentemente no espaço público limita a aplicação das ideias de Jacobs sobre responsabilidade coletiva. Embora o Centro-Leste apresente uma diversidade de usos e um fluxo constante de pessoas, a falta de uma população estável enfraquece a sensação de comunidade e a aplicação da vigilância informal, elementos cruciais para a vitalidade e segurança de um bairro. Em resumo, para Jacobs, a chave para um ambiente urbano saudável é a interação contínua e ativa entre os diversos usuários, promovendo uma diversidade e a responsabilidade coletiva. A mistura de diferentes funções dentro dos bairros promove a vitalidade, a segurança e fortalece as relações sociais, essenciais para a saúde e resiliência das comunidades urbanas. Para promover essa realidade em áreas como o Centro-Leste, é essencial fortalecer a sensação de pertencimento e a participação ativa dos moradores, elementos que Jane Jacobs considerava fundamentais para a saúde das cidades. A saúde de uma cidade está na capacidade de seus bairros de se autogerirem, promovendo a diversidade e a responsabilidade coletiva. É nas ruas vivas que encontramos a verdadeira alma de uma cidade.